Fala pessoal, William aqui. Vou trazer para vocês um pouco das coisas que eu estou estudando ultimamente. Como eu falei para vocês, a propósito dos vídeos estão sendo essas. E é uma questão sobre alimentação na fase mais jovem, né? Adolescente, criança, entre essas faixas etárias, até 18 anos, assim a gente pode dizer. O que eu estou percebendo dentro do consultório, notícias, devido a esse boom que teve na pandemia, e o incremento, né, ao mesmo tempo, de a utilização de redes sociais, pelo fato de não ter tantas atividades que poderiam ser feitas, essas outras atividades, sendo redes sociais, foram muito bem reforçadas para suprir essa necessidade nossa de interação social que estava naquele período sendo prejudicada. E nisso, essa utilização grande, né, e o boom de TikTok, Instagram, qualquer outra rede social que a gente possa ter o hábito de utilizar, ela traz uma questão de conforto, né, que a gente está tendo essa socialização, mas às vezes a gente perde um pouco do filtro, pelo fato de que são vídeos muito curtos e a gente não tem muito o discernimento de qual que é a base que essa pessoa está levando para dizer aquilo, se for um conteúdo mais técnico, né? Muitas das vezes é dancinha, esses trem assim, e aí é uma questão mais de passar o tempo, não um ócio da vida. Mas tem pessoas que fazem orientações, fazem prescrições, né, intervenções, né, sugestões dentro de vídeos do que as pessoas podem fazer. Isso no âmbito da alimentação. Então, faz dieta tal, essa dieta resolve porque comigo deu certo. E eu acho muito interessante esse compartilhamento de informações. Mas tem que ter o filtro de falar assim, será que isso aqui é para mim? E é o que tem acontecido, né? Devido a essa fase mais jovem e esse nível crítico da criança, do adolescente é menor perante um adulto, em via de regra, né? Às vezes tem adultos com mentalidade de adolescente e não tem muito a ver com a idade, né? Tem muito mais a ver com a maturidade dessa criança, desse adolescente ou desse adulto frente a esse conteúdo. Via de regra, nas crianças esse nível de maturidade é menor. Dito isso, quando é exposto a algum tipo de conteúdo voltado à alimentação, não existe muito esse filtro do que é certo e errado. Por exemplo, se a pessoa sente afinidade, sente proximidade com aquele influencer, por exemplo, e que gosta muito do material dele, tudo que ele fala, tende, né, na verdade, né, tende a acontecer de tudo que ele fala, a pessoa busca acatar, né? Ela busca aceitar aquele tipo de conteúdo porque, é daquela pessoa que eu gosto, por que não? Por que não? Ela nunca mentiu, nunca omitiu, ou ela sempre falou de forma verdadeira em todos os vídeos, porque agora vai ser diferente, né? E eu sempre gostei do conteúdo dela, por que agora vai mudar essa lógica? E aí, isso traz uma redução no repertório da pessoa de discernimento sobre o que é bom ou não para ela. E aí, nisso, nessa busca da pessoa se identificar, né, e se associar a esse influencer, por exemplo, ela vai buscar fazer coisas semelhantes com ele, né? Para gerar essa coerência na vida dela. Que olha só, assisto o dia inteiro tal influencer lá, e ele sempre come tais coisas, ele fala que isso é muito, muito bom. Aí, para eu ter até assunto porventura, né, vai que a pessoa se encontra com ele, a gente vai criando formas de se conectar com as outras pessoas, né? Esses são os intuitos de relações humanas, né? Essa conexão de pessoas. E essa coerência ela tem que acontecer, ela de forma natural. E aí ela começa a comer coisas semelhantes ao influencer, o influencer fala que dieta tal, não sei o que, é a melhor, e a pessoa busca fazer também esse tipo de prescrição, né, e intervenção nutricional, só que não entende que aí, talvez aquilo não seja para ela. E aí, quando a gente entra na área de grupos, né, então vários grupos são, várias pessoas acompanham esse tipo de influência. Nisso, todo grupo sai positivo pelo reforçamento que esse influencer vai trazer para as pessoas, dele falar assim, se você faz, você é uma pessoa legal, não sei o quê. Só que as consequências do que as pessoas fazem é só delas, esse sofrimento é só delas. Então, por exemplo, trazendo de uma forma mais palpável, né? Um influencer fala que comer, sei lá, pão com ovo é bom e comer salada é ruim. Aí, para aquele momento, quando a pessoa começa a seguir essa orientação, seguir de forma para mimetizar o comportamento, né, as atitudes daquele influencer, para criar essa conexão com ele,
esse nível de influência sendo bem forte na vida dessa criança, acaba que no primeiro momento vai ser positivo. Pô, ela tá comendo pão com ovo, tá sendo muito massa, e vai tirando a salada da vida dela. Só que aí, se a gente pensar de uma forma biológica, a redução de fibras, claro, tem pessoa no consumo de fibras o dia inteiro, mas pensando em refeições, a gente reduzindo o consumo de fibras ao longo do dia, pode diminuir a quantidade de saciedade e essa pessoa sentir um pouco mais de fome. Claro, depende de quanto de pão, quanto de ovo, enfim, mas pensando em linhas gerais, né? Pensando mais nos nutrientes em si, não tanto na quantidade. E aí, essas consequências são individuais, né? Então, quem vai sofrer de fome, quem vai ficar triste, quem que vai ficar mais raivoso, talvez por estar entrando no déficit energético. Será que ele está treinando? E aí no treino ele precisa de mais energia? E aí nisso vai estar faltando porque talvez aquela orientação nutricional não está fornecendo tanta energia suficiente para o tipo de treinamento que essa pessoa está fazendo. Por exemplo, a orientação da pessoa é uma dieta low carb, com baixo carboidrato. E a gente entende que o carboidrato ele é muito alinhado quando a gente pensa em performance esportiva e treinamento desportivo. E aí a pessoa começa a sofrer no individual. Pô. As consequências dessas atitudes é somente dela. E não tem esse discernimento. E a pessoa coloca esse critério de fazer essas atitudes, coloca essa questão de seguir o que o influencer está falando como um critério muito alto e que essas consequências são naturais. Isso tem que acontecer mesmo. Se eu quero ser igual a ele, eu tenho que sofrer, isso é natural. Mas, tá, e o que você gosta de fazer? Quais são as suas preferências alimentares? Qual é a sua identidade alimentar? Qual é a sua cultura alimentar? Quais experiências que você tem com certos alimentos? Imagina se o influencer fala que tem que comer alguma coisa que você não gosta. O sofrimento que você vai ter diariamente para comer aquele tipo de alimento. E aí eu vejo que está perdendo um pouco desse resgate de entender quem nós somos nesse mundão todo aí. Né? Nosso papel social, né? Não só como pessoas que produzem conteúdo, mas as pessoas que consomem também. A gente tem que saber, beleza, tá vindo conteúdo para mim. Ele tá dentro do meu limite daquilo que eu faço? Ah, não tá. Beleza, então segue com a sua vida, eu sigo com a minha, mas eu não vou. Esse conteúdo específico eu não quero, mas tem outras coisas que você faz que eu gosto do influencer. E acaba que a gente não tem esse filtro. O influencer, tudo que ele fala, a gente acaba catando, né? E aí pensando na adolescência e as crianças, ela tem o menor filtro, né? O menor coeficiente emocional para conseguir, por muitas das vezes, né? Outras vezes não, depende muito da criança. Mas tem esse baixo repertório emocional para conseguir blindar dessas informações e saber realmente o que é para ela e o que não é. E aí nisso, no final das contas, quando a gente pega o saldo final, é tudo na busca da necessidade de aprovação por esse influência, né? Que por muitas das vezes a gente não vai saber, ele nunca vai saber quem é você, sacou? E aí por isso que a gente tem que ter essa identidade revelada, né? A gente tem que ter essa claridade, né? Essa clareza sobre a nossa identidade, porque isso vai fazer com que a gente tome as decisões coerentes com aquilo que a gente com aquilo que a gente gosta, com aquilo que está coerente com a nossa história. E aí se a pessoa tiver coisas semelhantes à nossa, a gente compartilha essas informações. Pô, interessante, isso faz sentido para mim, isso também faz sentido para você, legal, é isso. Aí você cria uma conexão a partir das suas experiências. Não ser um camaleão, o que a pessoa faz eu também vou fazer para criar essa conexão. Porque aí você cria uma máscara. Aí quando essa máscara cai, ou atrás dessa máscara, tem uma pessoa talvez com muita ansiedade, uma pessoa que tem apresentado, né, bastante agonia. E isso, pensando em um conceito de ser saudável, está muito longe, né? Porque ser saudável é uma ausência de sofrimento, e quando tem sofrimento quer dizer que você não está sendo saudável. Independente do conceito, por exemplo, de receita saudável ou qualquer outra coisa que esse influencer possa ter falado para vocês. Tá bom? Então a ideia de hoje do vídeo é essa. Busquem entender o que vocês querem, esse autoconhecimento do que vocês gostam de fazer em relação à alimentação, e busquem seguir pessoas que compactuam daquilo que vocês acreditam, né? Porque isso vai ser um reforçamento positivo em cima da sua identidade. Vocês vão compartilhar histórias de vida semelhantes, histórias de vida que vão se reforçar ao longo do tempo, mas você não está fazendo porque ele faz,
Você faz porque você gosta de ver pessoas que também fazem semelhante a você. Entende? Então é isso aí. Valeu.